Livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Saúde nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém? Palavra que vem aos nossos corações nessa noite que Deus nos reservou. Foi uma das últimas palavras que o apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas. Paulo escreve com um sentimento que já estava deixando a obra do Senhor. Ele escreve ao seu filho na fé, ele escreve a Timóteo, e diz a Timóteo que combateu um bom combate. E a gente vê que Paulo, o apóstolo Paulo, em sua caminhada no Evangelho, foi um homem que deixou para nós um legado. Foi um homem que através das suas palavras, através das suas cartas, através dos seus escritos, Paulo foi um homem que mudou a história da humanidade. Paulo foi um homem que se entregou e mergulhou no seu chamado. Ele foi um homem que após o seu chamado, ele não se importou mais com nada, a não ser levar a palavra do Senhor. Paulo foi um homem que nos dias de hoje, eu acho que não tinha homem que se comparasse a ele, no que ele fez pelo Evangelho, e o quanto ele semeou naqueles tempos, e hoje, por onde a gente anda e por onde a gente passa, e nas igrejas que a gente vamos, Paulo sempre é lembrado como um marco para todo cristão. Paulo era um homem que em tanta dificuldade que ele viveu naquela época, em tantas coisas que tinha tudo para ele desistir pelo caminho, mas ele continuou firme, mesmo sabendo que era difícil, era complicado, não era como o Evangelho naquela época, não era como é hoje, que você tem o livre-arbítrio de chegar numa praça e pregar, de chegar em uma escola e pregar, e chegar em qualquer lugar e pregar. Naquele tempo tinha dificuldade, porque os judeus não batiam bem com as ideias e com os princípios e com o cristianismo daquela época, né? Eles queriam, de uma certa forma, acabar com aquilo. E este Paulo que ele fala que na sua trajetória toda, em tanta dificuldade, a gente vê que ele nunca desanimou e nunca desistiu daquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele sempre pregou e sempre carregou a bandeira que ele falava do Evangelho da Paz, né? Que era um evangelho qual ele citava com os irmãos da igreja de Efésios, que quando ele cita ali que quando eles falam da armadura de Deus, que era para calçar os pés com o Evangelho da Paz.
E a gente vê que esse Paulo que escreveu tantas cartas, tantos versículos que ficam em nossas mentes, em outro tempo, esse Paulo que a gente vê como um espelho, como aquele que a gente, ele mesmo fala, né? Seis meus imitadores, assim como fui de Cristo. Mas esse mesmo Paulo que fala essas palavras, que ensina, que exorta, que adverte, em outros tempos, em outra época, era um Paulo ou um Saulo que perseguia a igreja de Cristo. Era um Saulo que enquanto Estevão estava sendo apredejado por pregar a palavra, ele consentia naquilo ali. E a Bíblia fala que as vestes de Estevão foram depositadas nos pés dele, de um jovem chamado Saulo. A gente vê que ele, naquela época, jovem ainda, mas ele já era um homem reconhecido ali naquele lugar. Era um homem que ia fazer de tudo para perseguir os crentes. A Bíblia fala que ele entrava em casas e pegava pessoas, homens e mulheres que eram cristãos, e encerrava na prisão. Ele era um perseguidor, e essa perseguição chegou a um ponto de ele pedir cartas para uma cidade, ao qual ele via que se o evangelho chegasse àquela cidade, poderia não ter mais freio. E ele pediu cartas naquela época para ir para Damasco, porque ele sabia que se o evangelho chegasse a Damasco, poderia não ter mais freio, porque Damasco era uma cidade que ficava no centro de grandes cidades, e para ir de uma cidade para outra, para se locomover, tinha que passar em Damasco. E Paulo, por ser muito inteligente, ele viu isso, viu essa ameaça, viu que o evangelho chegando lá não teria mais freio, e ele vai e pede cartas. Ele pega a carta, Paulo pega pessoas e vai em direção a Damasco. E no caminho, a Bíblia fala que no caminho de Damasco, pouco antes de chegar na cidade, logo pertinho da cidade, algo inesperado acontece com Paulo. Porque Paulo só acreditava nas leis que Moisés tinha deixado e em Deus. Mas Paulo, no meio do caminho, a Bíblia fala que de repente veio uma luz forte. Aleluia. E Paulo cai por terra. E ele começa a lhe ter um diálogo. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Aí Jesus Cristo disse: sou eu. Aí ele diz: quem és tu? Quem? Aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a gente vê que Paulo perseguiu os crentes, mas a gente vê que quando Jesus dá essa resposta a ele, a gente vê que o crente, quando ele é perseguido, não é somente o crente que tem que se defender, porque a gente tem a quem responder por nós. E Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues a mim. E naquele momento, a Bíblia fala que Paulo se levanta e não consegue enxergar mais nada. E Paulo pergunta o que era para fazer, e Jesus fala o que realmente era para fazer. E ele vai à cidade. E enquanto Paulo está na cidade orando, Jesus fala com Ananias e diz assim: Ananias, tem um servo meu, que é preciso tu ir lá visitar ele. E Ananias fala assim: eu vou. Só que Ananias não sabia quem era. E Jesus fala: Ananias, vai à casa de Judas, na rua esquerda, que lá tem um servo, nome de Saulo. E ele fala logo: Saulo, Senhor, tu sabes o que esse homem tem causado para nós, para o teu povo, para aquele que invoca o teu nome lá em Jerusalém. E Jesus diz assim: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Aleluia. E eu vou mostrar para ele o quanto um servo tem que perecer pelo meu nome. Aleluia. E ali Ananias vai e entra na casa de Judas e procura ele. E
e começa o diálogo e diz assim: irmão Saulo. Ele já chega chamando ele de irmão Saulo. E começa a contar a história, e ora, e as escamas caem. E no mesmo momento ele é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Agora Paulo se encontra num caminho diferente. Porque Paulo saiu em uma viagem para perseguir. Mas o quadro muda de história quando Jesus entra na vida dele. Porque quando Paulo sai para perseguir e Jesus entra na vida dele, ele passa de perseguidor e vai ser agora perseguido. Os que iam com ele não querem saber mais dele. E os discípulos também não querem, porque não acreditam nele. Não acreditam que ele se converteu de verdade. Aí Paulo vai e volta para a sua cidade e fica lá. E fica lá por 2 anos. E a Bíblia fala que Barnabé, um amigo ao qual ele conheceu, pega Paulo pela mão e leva aos discípulos. E começa a falar com os discípulos e tenta mostrar aos discípulos que aquele que era perseguidor, agora está sendo perseguido, porque agora faz parte da mesma religião. E a gente vê que Paulo, homem inteligente, homem que saiu ainda na sua infância para estudar com um certo doutor chamado Gamaliel, que aquele Gamaliel na época era um homem que tinha a mente mais apurada da época, e muitos iam ter com ele para aprender com ele. E o próprio Paulo fala que cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem muito inteligente, mas aquela inteligência que ele usava contra o Evangelho, agora Deus faz com que ele use essa inteligência dele para o Evangelho. Deus faz com que Paulo, o que era perseguidor, passa a ser perseguido. E Paulo é aquele que carrega a bandeira, ele mergulha no seu chamado, e ele não se importa mais com esposa, não quer saber de esposa, não quer saber de filho, ninguém vem falar de pai, ninguém vem falar de mãe. O foco de Paulo, diante da sua vida, é só a obra do Senhor. Paulo não se incomoda com nada, a não ser alma. E ele começa a usar, e a gente, quando começa a estudar, a gente vê que Paulo, a inteligência dele era coisa sobrenatural. Porque Paulo entra, tem uma certa ocasião que Paulo entra em Atenas, e ele vê que aquela cidade estava com uma idolatria muito grande, e ele vai olhando as estátuas, as esculturas, vai olhando e observando, e no caminho ele se depara com uma que tem assim, o Deus desconhecido. E ele olha ali aquela escultura, cheio de inteligência, ele só queria uma brecha, que ele não perdia tempo, e ele naquele exato momento ele para, se levanta em alta voz e diz: esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo, esse Deus desconhecido é o Deus que eu conheço, e eu vou pregar para vocês que é o Deus que criou os céus e a terra. E ali começa a pregar sobre o Deus desconhecido, e colocando o nosso Deus para os atenienses, como se fosse o Deus desconhecido. E ali naquele lugar ele ganha muitas almas. E a palavra do Senhor diz que este Paulo é um Paulo que dos 66 livros escreveu 13. Do Novo Testamento ele escreve 50% do Novo Testamento. Este Paulo é aquele que é o maior fundador de igreja. Este Paulo é aquele Paulo que é o maior ganhador de almas. Este Paulo é aquele que ele mesmo fala: me fiz de servo para ganhar os servos. Aleluia. Me fiz de servo para ganhar os servos. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de forte
para ganhar os fortes. Me fiz de tudo e para todos, para ganhar alguns. Paulo era aquele que não perdia tempo. A vida dele, do início do encontro com Jesus até onde ele escreve ali a Timóteo, o foco dele era a alma. Ele não olhava nem para a direita, ele não olha nem para a esquerda. Ele não olha quem adora e quem não adora. Ele não olha nada. Porque ele mesmo escreve que para ele o importante era Cristo. O foco dele era Cristo. E a gente vê que em cada livro que ele escreve, em cada livro a gente vê que ele deixa vários ensinamentos e vários estudos. E se você parar para ler um livro dele, parece que você, quando termina de ler, você quer retornar a ler de novo. E de cada livro eu tirei um pequeno fragmento para demonstrar a vocês o quanto esse homem era conhecedor e inteligente. E eu estou falando só na questão de palavras, mas na questão de ação, na questão do mover e do poder do Espírito Santo, ele também não deixava a desejar. Porque a gente vê que em certa ocasião, o culto, a Bíblia diz que o culto era no terceiro andar de uma casa. E um certo jovem estava sentado na janela. O homem cai, morre, e o culto continua. Ele não para o culto. Mas quando ele desce, ele olha o jovem cair, ele abraça o jovem. E a Bíblia diz que o jovem foi levado vivo, junto com eles. A gente vê um Paulo que tanto escreve, tanto em palavras como em atitudes. Ele chega a Bíblia diz que ele chega em Éfeso, ele abre a igreja, viaja e volta para ver como a igreja está. E é recebido por alguns irmãos. E ele pergunta assim, ele vai logo direto ao assunto. Ele não arrudeia, ele não pega de mão, não pega de braço, não pega de gravata, ele vai logo direto ao ponto. Ele vai e diz assim: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aí o cidadão responde: nós nem sabemos que isso existe. Nós nem sabemos que há esse batismo pelo Espírito Santo. E ele pergunta de volta: mas vocês são batizados em quê? Nós somos batizados no batismo de João, do arrependimento. Aí Paulo olha para eles: vocês são batizados no batismo das águas do arrependimento. Mas é necessário que vocês sejam batizados com fogo e com o Espírito Santo. Na mesma hora, Paulo levanta a mão, ora, e os 12 que estavam ali começam a falar em línguas estranhas e começam a profetizar. A gente vê um Paulo que não perde tempo com poucas coisas. A gente vê um Paulo que vai direto ao ponto. Ele vai direto ao que ele quer. E a gente vê que em cada livro eu tirei um pequeno texto. Em Romanos, quando ele escreve Romanos, o povo lá em Roma vivia uma perseguição muito grande. Crente era morto, crente servia de tocha de jardim para iluminar, crente tinha a cabeça arrancada. E o povo de Deus vivia uma perseguição muito grande em Roma. E muitos ali queriam desistir com medo. Aí Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 8, ele se levanta, e muitos tristes na igreja, ele diz assim: bate em um, bate em outro, e olha nos olhos de todas as coisas, contribui para o bem daquele que amam a Deus. A gente vê que quando ele escreve a Coríntios, ele começa a contar. Poderia citar a parte da Santa Ceia, mas eu cito aquela que ele começa a pregar e diz assim: esse que vos digo o mistério, que nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, porque é necessário que ele se coloca no meio, que é necessário que nós que somos corruptíveis, se revista de incorruptibilidade. Quando ele escreve aos Efesienses, ele fala das armaduras de Deus, porque naquela cidade havia ali uma grande disputa, porque ali já havia uma deusa Diana, com o nome de Diana.
E Paulo conhecia a cidade, sabia que a cidade era uma cidade portuária, sabia que a cidade tinha um grande movimento, e Paulo vai e abre uma igreja lá. E Paulo escreve aos irmãos que estão lá: a nossa luta não é nem contra a carne, viverá da fé. Em Filipenses ele fala: o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é ganho. Porque ele sabia que a vida dele era destinada somente ao Evangelho de Cristo. Mas se ele morresse ali, ele também tinha certeza que se ele morresse ali, ele ia para a glória. E se ele morresse ali, para ele era de bom proveito. Ele fala ao povo de Gálatas, ao povo os Colossenses. Ele fala que a vossa palavra seja agradável, ao povo de Colossenses, né? Que a vossa palavra para um com o outro seja agradável, mas que seja temperada com sal. Ele fala que a gente tem que ser prazeroso para com as pessoas, mas que a gente tem que ter e saber o que falar e para quem falar e a ocasião certa de falar. Que a nossa palavra seja temperada com sal. A Timóteo, ele escreve as suas últimas palavras. A Tito, ele escreve que a graça do Senhor cresceu de uma tal forma que está salvando a todos os homens. Este Paulo, conhecedor de tudo, conhecedor de todas as coisas que o Senhor, relacionado ao Senhor. Agora a gente vê esse Paulo tão inteligente, que ganhou tantas almas, que fez a diferença no meio de um povo. Mas agora a gente vê um Paulo, nas suas últimas palavras, Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, olha o que ele escreve. Preste atenção no que eu vou ler. Ele escreve a Timóteo, aquele que ele considerava o filho dele na fé: procura viver e também vem me ver depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo. As últimas palavras de Paulo: só Lucas está aqui comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele fala a Timóteo que aqueles ali que estavam com ele, alguns que estavam com ele, saiu, cada um passou a localidade. Mas ele diz: traz Marcos, que para mim é muito útil no meu ministério. Mas se a gente para analisar, este Marcos que ele manda trazer, lá atrás é o mesmo Marco ao qual ele não quis levar com ele, quando Barnabé queria levar e ele não queria levar. Que ali, a Bíblia diz que houve uma contenda e Paulo se separa de Barnabé. Barnabé vai com Marcos e Paulo vai com Silas. Mas agora ele pede para trazer ele, porque para ele, para o ministério, ele é muito, muito útil. E ele continua: também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Ele manda Timóteo trazer a capa dele, que tinha deixado em outra localidade, porque ele estava preso. Quando ele escreve, ele estava preso. Ele estava numa cela, com frio, com fome. A Bíblia diz que ele estava sozinho, sem dinheiro, sem nada. E uma coisa que ele pede: traz a capa para proteger do frio, traz a minha capa.
e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Paulo fala que todos... A gente vê que depois de uma vida que Paulo teve, de tantas almas, de tantas igrejas abertas, de tantas coisas que Paulo fez pela humanidade, ele fala que ninguém foi assistir a ele, ninguém foi defender a ele quando ele mais precisou. A gente vê que no tom de Paulo, a gente vê que ele está triste, a gente vê que ele está desesperançoso. Ele vê que tudo aquilo que ele fez pela humanidade, até parece que ninguém reconheceu. O que ele fez por toda a igreja, por toda a obra. Mas no 17 ele diz assim: mas o Senhor me assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo fala que ninguém foi, mas ele viu que Deus estava ali com ele. Aleluia. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas coisas, depois de tantas coisas, Paulo olha e diz: ninguém estava aqui comigo, mas o Senhor estava, e o Senhor viu tudo. Aleluia. E a gente vê que um homem que fez tudo para com todos naquela época, mas no último suspiro, ali nas últimas palavras, ele se encontra só, talvez até sem roupa, talvez sem dinheiro, sem pessoas, sem visitas. E ele fala para Timóteo, ele fala para Timóteo: vem ter depressa comigo. Porque ele tinha o desejo de ver alguém ao qual ele realmente saberia que era aquele obreiro de força mesmo. Eles vêm ter depressa comigo. E três palavrinhas a gente tira desse versículo: combate, carreira e fé. Ele mostra para nós que o verdadeiro combate que a gente temos que ter é o combate contra o nosso inimigo. Esse é o verdadeiro combate que a gente deve ter. Que ele fala: eu combati o bom combate. O bom combate para Paulo era combater tudo aquilo que não vinha do trono da graça. E Paulo era um cidadão que ele lutou e combateu contra tudo aquilo que se levantava na igreja. De tudo aquilo, falsa doutrina, judaísmo, tudo aquilo, mudanismo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Paulo fala que este mundo que está aí fora não é nem para mim, nem é para você. Que a gente não se deve conformar com o que a gente vê dessas portas para fora. Porque o que a gente vê dessas portas para fora, nunca a gente pode dizer que isso é normal nos dias de hoje. Isso é normal. Paulo fala: não se conformeis, mas transformai-vos. O mundo aí fora. E o que a gente vê, infelizmente, é o mundo que transforma o povo de Deus hoje. Infelizmente, tem que falar essas palavras. Não pode um cidadão cortar o cabelo assim assado, na igreja aparece 2, 3 com o cabelo assim assado.
Não pode. Se um jogador de futebol hoje fizer 3 gols numa final de Copa do Mundo, à noite ele vai para a festa, no outro dia ele raspa metade da cabeça e deixa a outra metade. No outro dia, tem jovem na igreja assim. Uma vez, Luiz perguntou, conversando, eu gosto de conversar com ele, e ele falando de jogar bola e tal, e eu disse, e agora? O que é que eu falo? Pensei, isso é coisa rápida, tem que pensar rápido. Eu disse, meu filho, jogar bola pode. Pode, ué, pode jogar bola. O que não pode, meu filho, é você se vestir igual a eles. Jogar bola você pode. O que você não pode é você andar com uma calça roxada na rua porque Neymar andou. Jogar bola você pode. Você não pode fazer uma tatuagem, que fulano fez uma tatuagem, eu vou fazer também, que é jogador. Jogar bola você pode, meu filho. Mas não pode. Mas isso eu pensei rápido. Mas o jeito que foi, foi. Mas nunca mais, graças a Deus, falou joga bola. E a gente vê que esse Paulo, em meio a tanta dificuldade, até açoites, prisões, ele nunca deixou de combater tudo aquilo que vinha contra a fé, contra a sua fé. Paulo fala da carreira. Paulo diz que acabou a carreira dele. E a gente lê aqui uma palavra em Hebreus que diz assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. A gente vê que Paulo fala da carreira que ele teve. E tanta carreira e a carreira que Paulo teve, cada um de nós também temos a nossa. Cada um corre conforme a vontade do Senhor. Uns correm com passos longos e outros correm com passos curtos. O que não pode é parar. A gente vê que Paulo fala, tira todos os embaraços. Tira tudo. Tira todo embaraço e pecado, tira. Tira os embaraços e ele diz assim, e olha para o alvo, que é Jesus. Ele deixa bem claro, nós não temos que olhar nem para o irmão da esquerda, nem para o irmão da direita, nem para não, porque fulano fez assim, fez assado. A mulher de fulano foi assim, foi assim. Porque o pastor tal faz isso, faz aquilo. Paulo deixa bem claro, corramos, tiramos os embaraços e olhamos para o alvo. Porque se você olha para o alvo, não tem como você olhar para o irmão A nem para o irmão B. O irmão A, o irmão B responde por suas atitudes. É verdade. Agora, eu e você não podemos errar e depois vir com a desculpa, dizer que mas fulano também não fez e fulano também não faz. Paulo deixa bem claro, corramos, mas com um foco em Jesus, porque ele sim não errou. É verdade, aleluia. E a última palavra que ele deixa no versículo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combatei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e guardou a fé. Eu tirei essa palavrinha fé, tirei combate, tirei carreira e tirei fé. A fé, eu guardei esse versículo aqui, que é acho que dele, o que ele escreve, é o que eu gosto mais, quando ele diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado.
Olha o que ele fala agora. Mas o Senhor assistiu-me. Viu a fé dele? Que fé! Ele poderia mesmo ali começar a murmurar, porque ele precisava de uma pessoa para defender ele. Ele precisava de alguém para falar um algo por ele. E ninguém apareceu. Ninguém apareceu, mas usando a fé, ele disse: ninguém estava lá, mas o Senhor me assistiu, o Senhor, Deus me viu. E pouco depois dessas palavras, pouco depois de tudo isso ter acontecido, o nome de Paulo é chamado, né? E ele vem. E ele vem. E um soldado romano está esperando ele com a espada na mão. E ali, depois dessas palavras que ele escreve a Timóteo, ele estava esperando Timóteo ir ter com ele ainda, mas nem tempo deu. Depois daquelas palavras, um soldado romano com a espada decepou a cabeça dele. Viveu uma vida todinha pelo Evangelho, sementes que nós estamos aqui hoje, somos fruto daquilo que Paulo fez. Aleluia. Mas em momento nenhum ele retrocedeu. E hoje, basta um irmão não dar a paz do Senhor, basta somente o pastor não colocar o nome na lista de pregador, basta somente cumprimentar uma pessoa que a pessoa já quer parar, já quer desistir por poucas coisas. Basta um chefe, basta um colega de trabalho, basta um vizinho, a pessoa já quer parar, o pastor já tem que ir na casa buscar, o pastor tem que estar eu ia falar bajulando, balangudando, né? Mas que a gente venha pegar hoje, que a gente venha pegar o exemplo de Paulo, 9:20, já passou. Que a gente venha pegar o exemplo de Paulo, irmão João, que a gente venha pegar o exemplo de Paulo. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu deixo para vocês essa palavra do Senhor. Aleluia. Que a gente venha ser mais firme e mais forte. E que a gente não venha retroceder por poucas coisas. É verdade. Porque sabemos que é necessário que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. É preciso ter bom ânimo para continuar. No meio de tanta luta, no meio de tanta peleja, é uma coisa é outra, quando não é uma coisa é outra, mas Jesus deixou bem claro que a gente teria tribulação, mas que a gente ia ser vencedor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.